Boa tarde, novamente estamos aqui reunidos em mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E no livro Triunfo Pessoal, nós ainda estamos trabalhando o capítulo 9, o significado existencial. Hoje iniciaremos o último tópico, encontro com o Self. Dizemos o primeiro porque esse estudo será concluído ainda na próxima semana. Mas vamos para a nossa introdução através do comentário de uma obra do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. É a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Vamos fazer aqui algumas observações para preparar para o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel, como sempre dizemos aqui, ele habitualmente nos convida à reflexão, à meditação. Tudo a ver com esse estudo que nós temos de Joana. Por isso ele começa esse parágrafo dizendo assim: se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado, ele está nos chamando a refletir sobre algo do qual todos nós fazemos parte. Nós chegamos na terra pelo processo da reencarnação na condição de um peregrino necessitado, de alguém cuja natureza é de outro mundo, está de passagem aqui pela terra e recebe pela bênção do corpo material as possibilidades de aquisição e de progresso mais intensificados, mas nessa condição, peregrino necessitado, dos primeiros anos de vida, dos cuidados, das atenções dos pais, do aconchego, do socorro. E aí Emmanuel continua nos chamando à reflexão. E se sabes, como se todos nós não devêssemos saber, né? Mas Emmanuel é muito incisivo nisso, porque é preciso que tenhamos a atitude de reflexão. Se sabes que te retirarás dela, da terra, sozinho, fato inconteste para qualquer um de nós. Na encarnação entramos sem trazer nada, fisicamente falando, e voltaremos ao plano espiritual do mesmo modo. E se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos. Aqui tem algo muito importante também para refletirmos. O resigna-te a viver contigo é também um convite para que aprendamos, através do encontro espiritual, da iluminação do nosso íntimo, a estabelecermos a harmonia interior, viver conosco mesmos. É o trabalho do autoencontro, da autoiluminação, do despertamento espiritual, para a partir daí, como ele diz adiante, servir a todos, se colocar como instrumento do bem, como agente da espiritualidade elevada, no socorro, na ajuda, na expressão do bem, já agora durante a nossa encarnação.
E concluindo, ele diz: em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Esse último tópico também é importante acrescentarmos uma reflexão. Em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Exatamente. É fato inconteste que todos nós somos espíritos imortais. Mas a consciência dessa imortalidade, para poder usufruí-la, é necessário ser objeto de cuidados e de atenção, de foco no despertamento espiritual, no trabalho do autoencontro, do encontro com o self, como é o tema desse estudo dessa tarde, para que, de fato, a imortalidade inerente a nós possa estar sendo percebida e vivenciada. Vamos para o nosso estudo, encontro com o self. Toda atividade consciente ou não do ser humano deve dirigir-se para a perfeita identificação do si mesmo, integrando os conteúdos psíquicos remanescentes das memórias pretéritas íncitos no seu inconsciente. Joana de Ângeles aqui nos chama a atenção para o fato muito importante quando ela diz: toda atividade consciente ou não do ser humano deve dirigir-se para a perfeita identificação do si mesmo. Como assim? Nós somos chamados diante de todas as atividades que exercemos, como o trabalho, a convivência em família, a interação social, o trabalho na instituição espírita, todas as atividades estarem estruturadas e dirigidas para a perfeita identificação do si mesmo. Como? Cuidando do despertamento espiritual nosso, atuando de forma mais espiritualmente consciente. Nós somos chamados a fazer isso a toda hora, em toda situação. Não apenas num exercício isolado de meditação reflexiva. Não. A meditação, como exercício de atuar mais consciente, espiritualmente falando, deve permear todas as nossas atividades. Integrando os conteúdos psíquicos remanescentes das memórias pretéritas íncitos no seu inconsciente. Ora, integrar os conteúdos psíquicos remanescentes, provenientes das memórias do passado e que estão no nosso inconsciente. Exatamente. Através do esforço do trabalho da identificação do si mesmo, do eu profundo, nós estaremos vendo hoje as colocações de Joana sobre como esse trabalho do encontro com o self, ele deve permear todas as atividades em que estamos vivendo. É viver com consciência de imortalidade. Algo que nunca antes havíamos feito e que agora, com o conhecimento da doutrina espírita e da psicologia de Joana de Ângeles, nós somos chamados a estar mais atentos e conscientes em todos os lugares ou situações aonde interagimos, aonde atuamos. Nessa jornada de integração dos conteúdos psíquicos com a realidade do eu, os valores éticos se destacam, propondo o equilíbrio do ser
que se liberta das fixações perturbadoras. Lembrando que esse estudo está no capítulo 9 do livro Triunfo Pessoal. E voltando aqui ao texto, nessa jornada de integração dos conteúdos psíquicos com a realidade do eu, os valores éticos se destacam. Vamos entender por que isso se dá. Todo o conteúdo psíquico que trazemos do nosso inconsciente, cuja predominância são os conflitos emocionais, espirituais que vivemos e que criam, normalmente, para a maioria das criaturas encarnadas, dificuldades no seu trabalho de ascensão espiritual, de progresso evolutivo. Todos esses conteúdos, eles precisam ser transcendidos, trabalhados. Aqui Joana chama jornada de integração dos conteúdos psíquicos com a realidade do eu. Essa realidade do eu é uma referência à consciência de imortalidade, de espiritualidade que a doutrina espírita nos possibilitou. Porque, vejam, para as pessoas que estão envolvidas no entendimento e na compreensão da vida em termos materiais, elas confundem espírito, mente e corpo como uma coisa só. E por isso acreditam que a vida inicia no berço e termina no túmulo. Para essas pessoas, esse trabalho de integração dos conteúdos psíquicos, que se dá, como Joana fala, com a realidade do eu, os valores éticos se destacam, carece de fundamento para elas. Porque elas acham que são, e nisso se confundem, a própria mente ou o próprio corpo. E para quem se confunde com isso, trabalhar a meditação, a reflexão, para esse encontro com o self, para o despertamento da consciência profunda, fica sem alicerces, fica sem base. Porque a base que aqui nós vamos trabalhando é aquela que se verifica além dos valores do ego, da persona, da própria identificação física que poderíamos ter com o corpo. Para aqueles que acham que a vida é essa identificação, como trabalhar os valores do despertamento do eu profundo? Se elas não acham que elas são esse eu profundo e se confundem com o material psíquico e com as emoções que trazem, cheias de conflitos, que, aliás, é a base para os traumas, para os complexos, para as neuroses, para os problemas de ordem emocional. As estruturas que levam as pessoas a estabelecerem ansiedades, depressões e uma variedade de outros problemas psíquicos é a identificação com determinada área do psiquismo dela, que na verdade não é ela, mas ela acredita que é. E quando esse conteúdo está enriquecido de grandes conflitos, a pessoa não dá conta e acaba a sua mente procurando meios de fuga, às vezes nos processos depressivos, às vezes em problemas mais graves, como as esquizofrenias e outros problemas.
é uma tentativa de fugir dessa identificação que, na verdade, não deveria haver, e a absoluta ausência de conteúdos espirituais profundos. Porque a existência desses conteúdos, que é objeto desse estudo de psicologia de Joana, facultaria a percepção e a superação espontânea, na maioria das vezes, de determinados conflitos emocionais ou sofrimentos da própria existência no mundo de provas e expiações, sem maiores dificuldades. Mas aí, voltando mais precisamente a esse conteúdo, se destaca os valores éticos, propondo o equilíbrio do ser, que se liberta das fixações perturbadoras. E aí vejamos bem, os valores éticos aqui falados estão alicerçados no Evangelho do Cristo. São as virtudes, a paciência, o perdão, a benevolência, a indulgência e outros. A base da estrutura desses valores morais, éticos, só ganham possibilidade de existência diante da percepção da vida em termos espirituais. Porque em termos materiais, ser bom, benevolente, indulgente é ser besta. É ser alvo de sarcasmo ou ludibrio da maioria de uma população materialista. Prossigamos. A autoconsciência se lhe afirma à medida que descobre o objetivo essencial da existência humana, que é a autoidentificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram latentes. A autoconsciência se afirma na medida que descobre o objetivo essencial da vida humana, que é a autoidentificação. Vejam, algo aqui importante para pensarmos. Enquanto a grande maioria das pessoas que não tiveram um encontro espiritual ainda, projetam os objetivos da vida nas coisas materiais, no ter, no possuir, no poder, na satisfação dos instintos. A grande maioria projeta os objetivos da vida nessas atividades. Aqui é diferente. Aqui nós somos chamados a acordar para um valor maior acima de todos, a autoconsciência, o despertamento do eu profundo, a percepção da realidade mais íntima nossa, que sobrevive ao túmulo, que vem de diversas encarnações e que pode agora, no período da humanidade, em que as doenças do século são aquelas associadas aos desequilíbrios psíquicos e mentais, ou doenças emocionais como a depressão, a ansiedade e outras, nós podemos imunizarmos, tornarmos-nos suficientemente fortes espiritualmente falando, para não sermos vítimas dessas doenças, das quais a maioria da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, estará sofrendo impacto. Então, o objetivo essencial da existência humana é a autoidentificação. É o encontro do eu profundo, o despertamento do self, percebendo todos os valores que se encontram latentes,
Analisemos essa última frase. Percebendo todos os valores que se lhe encontram latentes. Nós trazemos, potencialmente falando, valores, possibilidades imensas e que têm sido sabotadas, atropeladas pela nossa mente e pelas nossas emoções em desalinho e em conflito com as leis divinas. Quando nós começamos a resolver nossas questões internas, facultaremos emergir de dentro de nós possibilidades e potencialidades que não tínhamos ideia. É a isso que se refere, percebendo todos os valores que se lhe encontram latentes. Valores esses provenientes do Cristo interno, das sementes que a espiritualidade maior, em termos de projetos, tentam há muito tempo nos ajudar a perceber e despertar. Os remanescentes conflitivos cedem lugar à saúde emocional, substituídos pela segurança de conduta, pelas realizações enobrecedoras, pela superação dos tormentos da consciência, bem como da culpa. Então, à medida que vai sendo trabalhado essa autoconscientização, esse encontro com o self, os remanescentes conflitivos que trazemos desta vida e de vidas anteriores cedem lugar à saúde emocional, substituídos pela segurança de conduta, pelas realizações enobrecedoras, pela superação dos tormentos da consciência. E nessa parte final, bem como da culpa, é importante assinalarmos. Face a enorme teia de ações contrárias às leis divinas, nós trazemos um grande manancial de culpa no nosso psiquismo. De ações aonde nos projetamos no imediatismo da vida e colhemos frustração, que muitas deram campo a sentimentos de culpa, outros de revolta, pelo que colhemos face às nossas escolhas erradas. Agora, com esse trabalho de encontro com o self, nós resolvimos esses remanescentes conflitivos e superamos, ressignificamos essas culpas, permitindo-se crescer sem fronteiras ou limites, desbravando todo o potencial inconsciente que jaz ignorado, não obstante ser portador de tesouros incalculáveis. Então, esse potencial inconsciente, todos nós trazemos, e que jaz ignorado. E nesse último aspecto, não obstante ser portador de tesouros incalculáveis, quando comentamos esses aspectos da psicologia de Joana de Ângeles, sempre me lembramos de uma mensagem que faz parte do livro Filho de Deus. O teu Cristo possui recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando o teu despertar, os teus cuidados. E essa mensagem, o teu Cristo, que é uma mensagem muito bonita, lembramos aqui apenas uma frase, tem tudo a ver com esses tesouros incalculáveis que nós trazemos.
e que até o momento ficaram ignorados, despercebidos, face o conjunto de conflitos, de desalinhos, de problemas que criamos conosco mesmo ao longo de diversas encarnações e que jazem no nosso inconsciente profundo. O ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo, até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Tremendo essa frase de Joana e profundamente verdadeira. O ser humano é o protótipo, é o modelo, é o padrão máximo do processo evolutivo, até o momento. Mas cabendo a cada um de nós descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Descortinar horizontes grandiosos é possibilitarmos que essas sementes colocadas pela divindade em nós finalmente encontre uma terra preparada para florir, para despertar e atuar. O hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self. Analisemos. O hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento, as diferentes épocas em que estivemos atuando. Esse trabalho de reflexão que está profundamente associado à prática da meditação. Esse esforço de despertamento do eu profundo tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self. É preciso, como nos é proposto nessas obras de Joana, utilizarmos todo o material que trazemos do passado num trabalho de redirecionamento, de ressignificação, de utilizá-lo numa figura de linguagem usada às vezes por Emmanuel como estrumo, como adubo para o plantio novo, para o florir das sementes divinas que todos nós trazemos. Se algum distúrbio lhe tisna por momentos, a claridade do discernimento compreende que se trata de uma herança perturbadora que deve ser ultrapassada, diluindo-a mediante a autoconsciência. Nesse trabalho, nessa caminhada de encontro com o self, de despertamento da consciência profunda, vez ou outra, nos deparamos com determinado distúrbio, sobretudo na área emocional nossa. E quando isso ocorre, por momentos, a claridade do discernimento, esse trabalho que estamos exercendo agora mesmo, nos facultará a percepção mais rápida desses distúrbios, para a partir disso perceber que se trata de uma herança perturbadora que deve ser ultrapassada, evitando a identificação, a projeção nela, o que lhe daria força, mas diluindo-a mediante a autoconsciência.
trabalhado habitualmente na psicologia, naquela palavra utilizada como catarse, como desabafo, como uma forma de expressar conteúdos de natureza negativa ou perturbada que a pessoa tenha. E nesse esforço de fazer a catarse, passa-se a um nível de perceber que aquilo que nos causou certo transtorno, certo desequilíbrio, não merece mais atenção. Mas ao mesmo tempo em que se percebe a existência de um ponto de vista positivo, aqui no caso do trabalho da autoconsciência, mesmo essa percepção passa a ser elemento propulsor da intensificação do trabalho de autoconsciência. Se dá assim: em vez de, ao depararmos em uma atitude irrefletida, em uma emoção descontrolada, e autocondenarmos, e até mesmo abrirmos uma possibilidade de culpa, ao percebermos, não nos identificamos com aquela emoção, e neste movimento começamos a trabalhar a consciência profunda de perceber para ressignificar, para dar outro direcionamento e para que mesmo aquela energia negativa possa tornar-se elemento positivo ao trabalhar a consciência no momento em que ela surgiu. É interessante, aqui eu estava me lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo é bem detalhado 3 possibilidades que naturalmente se dá na nossa caminhada espiritual. No degrau mais baixo, mais primário, nós fazemos o mal e não damos ao cuidado da consciência dele. Em um degrau mais avançado, nós já não fazemos mais o mal, mas nos pegamos pensando vez ou outra nele. Mas ao perceber, não permitimos que ele se realize. É o segundo degrau. O terceiro degrau é quando nem o pensamento do mal nos vem à consciência. Aí o trabalho está feito. Mas é preciso, nessa percepção que é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, esse entendimento, esse trabalho, aonde não nos permitimos identificação com o mal, muito menos com conflitos de culpa pertinentes a ele, mas trabalhando cuidadosamente. Voltamos à imagem que Emmanuel dá como estrumo para uma plantação mais sadia e que está em dias de acontecer. Ante as investidas neuróticas, defluentes de fatores endógenos ou exógenos, que fazem parte do processo evolutivo, aceita-as e enfrenta-as com lucidez mental e com compreensão emocional. Muito interessante esse texto, quando fala sobre essas investidas neuróticas, que não deixarão durante algum tempo de estarem surgindo e que são normalmente defluentes de fatores endógenos ou exógenos. Endógenos, fatores provenientes de dentro de nós mesmos, do nosso inconsciente. Ou exógenos, provocado por situações ou circunstâncias externas e que fazem parte do processo evolutivo. Aceite-as e enfrente-as com lucidez mental e compreensão emocional.
essa lucidez mental que nós estamos trabalhando aqui, para perceber quando isso surge sem se identificar com eles, sem achar que nós espiritualmente somos aquela emoção desencontrada que em determinado momento pode ter se expressado. É deixar de se projetar nos conteúdos emocionais ou psíquicos que devem estar sob o controle e o domínio do espírito. Claro, ainda não chegamos aí, mas parar de se projetar e de se identificar nos conteúdos emocionais ou psíquicos, que nada mais são do que heranças do nosso passado evolutivo e de empréstimos provisórios que a sociedade humana nos deu, mas que não é a nossa essência, é fundamental nesse trabalho de encontro com o Self que começamos a estudar hoje. O último slide que trouxemos para hoje. Ninguém atravessa a existência sem essas heranças perturbadoras, que se encontram na própria essência do ser. Apesar disso, a consciência do si ajuda-o a enfrentar os aparentes impedimentos. Então não há ninguém que não traga do passado um inconsciente cheio de problemas, com conflitos. Então, sem essas heranças perturbadoras que se encontram na própria essência do ser. Apesar disso, a consciência do si, do eu profundo, ajuda-nos a enfrentar os aparentes impedimentos. É esse trabalho que nós estamos, no dia de hoje, começando esse estudo que prosseguirá no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhe essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.